Nessa videoaula você vai aprender a fazer o desenho lá na casa do cliente para colocar a evaporadora e para colocar a condensadora. Eu quero que você preste muita atenção aqui aonde eu vou pegar as medidas para mim estar marcando lá na casa do cliente. Aqui eu vou mostrar para vocês, baseado no manual da LG, da Samsung, um da Springer, da Midea e um da GRI. Em específico, nós vamos utilizar o manual da LG porque essa máquina aqui é uma LG Inverter Dual Voice. Então, nós vamos utilizar ela a primeira coisa. Então, vamos lá. De cara, eu já estou com a máquina, né? Tirei ela da caixa e eu vou estar utilizando ela para chegar lá na casa, no quarto, no comércio, onde for, na parede, e estar fixando ela na parede. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso pegar algumas medidas que vai nos direcionar para fixar essa máquina lá. Então, vamos lá. Aqui com o manual da LG, se vocês vão começar a estudar os manual, tá, pessoal? Vocês vão ter que aprender a fazer as leituras dos manual das instalações. Então, vamos lá. Aqui, ó. Local de instalação. Eu tenho 120, aqui ele está falando em milímetros, tá, pessoal? 120 milímetros, que é da parte de cima da evaporadora, que é essa parte aqui, ó. Da parte daqui até o teto. Se não tiver, se for um paredão, se for num comércio, não tiver paredão, beleza, você não vai precisar ter preocupação com isso. Mas se tiver, você vai ter que pegar. Então aqui, 120 milímetros, isso aqui me dá 12 centímetros. Então, eu vou chegar lá na casa do meu cliente. E a medida que eu tenho, digamos que essa aqui é a minha laje, lá na casa do cliente. Então, cheguei lá. Antes de eu colocar o suporte na parede, o que eu vou pegar a medida? 12 centímetros. Tá aqui, ó. 12 centímetros. Então, já vou fazer uma outra marcaçãozinha. Nessa parte aqui, pessoal, do nível, você vai ter que ter muita atenção, porque aqui, essa linha aqui, ó, é a que vai definir se o teu ar vai ficar torto ou não. Então, é aqui que você vai ter que ter muita atenção. Então, vamos lá. Qual que é a outra preocupação que a gente precisa ter nessa instalação? Aqui, ele está me dando 100 milímetros para a direita, 100 milímetros para a esquerda. Essa medida aqui, ele coloca 1,80 m como um mínimo também, tá, pessoal? Então, você não vai colocar uma máquina abaixo de 1,80 m. Geralmente, sempre vai estar mais alto mesmo. 100 em 100, ou seja, 10 centímetros para cada lado. Então, eu tenho daqui aqui 12 centímetros que eu preciso respeitar. E daqui eu tenho 10 centímetros. E daqui eu tenho 10 centímetros. Por que a gente está colocando aqui, César? Então, se eu, por exemplo, estou colocando lá em cima da janela do cara e está centralizado, tem lugar de sobra para cá.
Digamos que você não está colocando esse ar em cima da janela. Ele está deslocado para o lado direito do quarto ou para o lado esquerdo. Então a parede lá da casa do cliente chegou aqui. Se você está colocando esse ar lá no canto direito, o mínimo que você tem que colocar é 10 centímetros. E esses 10 centímetros é dessa carenagem aqui, ó. Digamos que a parede do cliente do cara está aqui. Então você precisa ter 10 centímetros aqui, ó. Por que eles pedem esses 10 centímetros? Que é o suficiente para, se você for fazer alguma manutenção no ar-condicionado futura, você precisar soltar a placa, você precisar soltar o motor, você precisar soltar a serpentina, dentro da carenagem aqui, do conjunto da máquina que segura a turbina, a serpentina, a placa, os parafusos desse ar-condicionado, ele está tudo na lateral, você não vai soltar nada de parafuso por aqui, você vai soltar por aqui. Então esses 10 centímetros aqui é um mínimo que você precisa para fazer qualquer manutenção aqui desse ar-condicionado, e tanto desse lado quanto do outro, tá? Ó, 10 centímetros, 10 centímetros. Tá, outra medida que a gente precisa pegar é essa saída do cano. Vai ter o cano, vai ter o dreno, vai ter um cabo PP, vai ter um cabo de energia e você precisa pegar uma medida. Aqui, pessoal, é muito relativo a forma que você vai escolher para pegar essa medida. Quando você passa o debrum aqui, ó, que ele junta esses canos, o que é interessante você mentalizar? O meio dele. Juntou tudo aqui no debrum. O meio dele está aqui, ó. Então a medida que eu vou pegar dele é do meio. Do meio para cá. Então digamos que eu tenho o hábito de pegar sempre do meio do cano de cobre até essa parte aqui da lata da placa do suporte. Então vamos lá, digamos que eu estou com a minha medida aqui, está dando 9 centímetros. Agora vocês vão entender como que fica depois para pegar essa medida ali. Tá, eu tenho a minha marcaçãozinha que eu fiz, lembrando, tá, pessoal? Essa marcação aqui você pode fazer depois com o nível. Eu fiz aqui para a gente facilitar, mas senão você ia ter que pegar aqui, ó, com o teu nível, colocar ela nivelado certinho, ficar segurando a placa e o nível com uma mão. Com a outra, você ia vir marcando os lugares que você quer fazer o furo. A placa, pessoal, ela tem... Você pode ver aí que o que mais tem aqui é furo nela, tá? Que eles deixam o técnico bem à vontade para escolher onde ele quer furar. Porque nem sempre todos os furos que tá aqui você vai poder furar. Às vezes é um cano, às vezes tem alguma coisa, às vezes você pega um ferro, algo do tipo. Tá, outra coisa que eu costumo fazer também, de marcação. Eu gosto de fazer essa marcação aqui, ó. Essa marcação. Por quê? Os 9 centímetros que eu preciso vai a partir daqui. Outra coisa que eu faço também, embaixo aqui, ó, embaixo desse suporte, eu faço uma marcaçãozinha aqui também. Beleza. Fizemos essa parte da marcação aqui. Agora aqui, lembra dos 9 centímetros que a gente pegou?
eu vou marcar meus 9 centímetros aqui. Marquei os 9 centímetros. O que eu gosto de fazer também? Você pode ver que o nível está em todas, tá? Ó. Coloquei no nível novamente aqui. Aí eu venho e faço uma outra marcaçãozinha. Não risco até o final aqui, porque eu tenho que saber o limite da minha carenagem aqui, tá, gente? Feito isso, eu faço outro risco aqui, ó. Pego o nível novamente. Faço essa marcação aqui. Depois, isso aqui é um detalhe que você só vai pegando com o passar do tempo, tá? Depois, o que eu faço aqui, ó? Vamos pensar que a serra-copo, eu vou pegar a serra-copo aqui para ficar mais perfeito ainda para você ver. Tá, tô aqui com a minha serra-copo, eu vou fazer a marcação aqui, ó. Esse risco aqui é o meu limite. Daqui para baixo, se eu vim com a serra-copo na hora de fazer o furo, e eu tô aqui, ó, começando a fazer o furo, e se escapar, e essa serra-copo raspar dessa linha para baixo, é sinal que eu vou fazer vou cometer um erro lá na casa do cliente que vai marcar a parede dele ali. Então essa parte aqui é uma das mais, para mim era, né? É uma das mais tensas quando eu ia começar a fazer o furo da serra-copo. Daqui para cima, então, o que eu fazia? Desse risquinho aqui, eu fazia outro risquinho. Outro risquinho. Por quê? Porque aí quando eu começava a fazer a marcação aqui da serra-copo, eu começava fazendo nele. Eu não começava já fazendo lá no meu limite, que era a minha base, o risco de baixo. Então eu começava dele, aí sim eu deixava a serra-copo descer um pouquinho mais para chegar no limite, aí sim eu continuava fazendo a furação. Outra coisa aqui, pessoal, que eu gosto de alinhar, porque o que acontece muito é, a hora que você vai marcar ali o furo da serra-copo, fica torto. Então, se você marcou ali 9 centímetros, 9 centímetros é do centro da serra-copo. Se você marcar errado, eu chego aqui, ó, coloco a serra-copo aqui, aí eu marco. Marquei o furo da serra-copo. Ficou alinhado com o meu centro? Não ficou. A hora que eu for colocar a máquina aqui, que for entrar, os canos vão entrar, só que na hora que ele for travar aqui, já não vai bater com essa orelhinha aqui, ó. Ela tem um limite para cada lado. E aí a máquina vai ficar forçando, você vai forçar para cá, vai forçar para lá, então não vai rolar. Então essa parte aqui é crucial também. Então como que eu faço aqui? Eu uso a própria serra-copo para me dar uma medida de meio. A serra-copo ela tem essa cava aqui e outra aqui. Então ela está no centro. O que eu gosto de fazer? Eu alinho essas duas aqui, por isso que eu fiz esse risco aqui, ó. Por isso que eu fiz esse risco. Para mim chegar aqui e alinhar o risco de cima com ela e o risco de baixo também. Então eu marco dessa forma. Ó. Alinhei com a parte de baixo. Alinhei com a parte de cima. Tá certinho? Agora eu venho, faço a minha marcação. A distância daqui com a distância daqui
Tá mesmo. Então aqui eu posso fazer o furo que não tem erro. Não vai ter erro se você fazer dessa forma. Tá, vamos lá. Esse aqui, galera, essa forma é um tipo de instalação que você vai sair com a tubulação para o lado direito, igual tá essa máquina. Só tá torto aqui, mas ó, pensa que ele tá saindo para cá. Tem outra forma de você fazer isso? Tem. Esse cano? Tem. Digamos que você não pode fazer o furo desse lado aqui. Dependendo onde você está na situação lá na casa do cliente, você não pode sair com o furo do lado direito. Você pode sair com o furo do lado esquerdo. Então, nós vamos voltar de novo aqui para a nossa marcação. Feito. E aí nós vamos pegar novamente aqui, ó. Outra medida, outra marcaçãozinha que tá certo. Só que aqui você concorda que esse cano ele não vai estar vindo para cá, ele vai estar saindo, ele vai estar vindo para cá e vai sair aqui, ó. Então, você concorda que nesse caso aqui eu não preciso pegar a medida, porque eu sei que ele vai sair depois do suporte. Então eu posso vir aqui, ó, no rumo que está o nível. No rumo que está o nível. E eu posso fazer a marcação do suporte encostado na lata. Encostado na lata, porque eu sei que ele vai sair daqui e vai fazer a curva aqui. Aí, aonde que eu pego a outra medida para fazer a curva no cano? O cano vai estar aqui, ó. Eu vou colocar, ele vai estar dobrado aqui, eu vou colocar a máquina aqui. Vou fazer a marcaçãozinha aqui, ó, onde ele vai dar a curva. E aí com o meu curvador eu faço a curva e ele vai sair para fora e eu faço a instalação desse jeito. Tá vendo que você tem duas situações aqui? César, tem mais? Tem. Você pode, ao invés de sair por aqui, você pode sair por aqui, por baixo. Você pode sair por aqui, você pode sair por aqui. Você tem N saídas aqui, tá, pessoal? N saídas. Só que o mais comum é por aqui, sai reto ali, ó, bem mais prático. E a segunda opção, por aqui. É muito relativo, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que criticam, principalmente nas redes sociais, quando a gente posta. Quando a gente faz dessa forma, as pessoas criticam. Quando a gente faz dessa forma e posta, alguns também criticam, que fala que para que dificultar tantas coisas, se pode fazer aqui que é mais simples. Outros falam que fazendo assim você é preguiçoso. Então, a internet é aquela coisa. Perfeito, gente? Aqui, que é aquela base que ele coloca de 2,80 m. Que aqui é para o rendimento da máquina, tá? É para você tentar não exceder muito disso e nem muito abaixo disso, porque senão perde o rendimento da máquina para refrigerar o ambiente que ele foi calculado ali. Beleza? Tá, vamos cortar agora aqui. Vou apagar. Nós vamos... deixa eu mostrar para vocês. Que nem sempre essas medidas aqui, elas são um padrão, tá? Vocês viram aqui o da LG. Então agora nós vamos pegar o da Springer, da linha da Midea. Vamos pegar aqui para ver a questão das medidas que dá diferença. Então vamos lá.
Aqui, ó, manualzinho da Midea. Tá vendo que da LG ele pede 12? Ó, daqui ele tá pedindo 15. Será que tá dando foco aí? Bom, mas tá dando 15. Nas laterais da LG pediu 10 centímetros de cada lado. Aqui tá pedindo 12 de cada lado. Da LG tá pedindo 2,80 m até o chão. O mínimo. Ó, aqui já da Springer tá pedindo 2,30 m. Se tiver algum obstáculo embaixo, algo do tipo também. Você viu que já tem diferença? Vamos pegar outro aqui. Ó, tô com a da Samsung. Vamos ver o da Samsung. Cadê? Cadê? Aqui. Da Samsung. Ó, você vê, ó, é difícil de bater, hein? Da Samsung tá pedindo a parte de cima, alta, 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. Já também não bate lá com da LG. Nas laterais, 125, ou seja, 12,5 milímetros, centímetros. 125 milímetros, 12,5 centímetros. Já também não é igual. Ardagri. Vamos ver o Ardagri. Ardagri. 15 centímetros. Ó, louco, esse já tá pedindo até mais. Tá vendo? Nós tem com 10, tem com 12 da LG. E o da Gri tá pedindo 15 centímetros a altura mínima. E 15 nas laterais. Já tá pedindo mais para tudo. Diferente. Perfeito, galera. Agora você não vai ter mais erro para chegar no cliente e fazer essa instalação aqui. Você vai fazer esse desenho e você vai acompanhar no manual para depois se o cliente falar assim: nossa, mas por que você deixou? Podia ter encostado na parede aqui, ó. Você me fez ficar aparecendo o cano ali, alguma coisa, ficou longe da parede, queria encostado. Você vai já falar para ele, ó, no manual tá aqui que não pode ficar menos do que isso. O fabricante exige, e se seu ar dá qualquer tipo de problema e chegar, a vistoria técnica aqui já vai recusar uma assistência futura sua. Então você já mata o cliente ali na hora mostrando para ele e mostra no manual. Beleza? Agora nós vamos dar sequência e nós vamos ver a questão da condensadora aqui, pessoal. Vou tirar essa máquina daqui. Se eu lembrar de mais algum detalhe dessa parte, eu volto ela e falo para vocês. Mas a princípio é isso. E agora fala aí, vocês acham que esse ar aqui tá sujo ou não? O cliente falou que nem tava, só que na hora que nós desinstalou lá da casa dele, olha o filtro dele, tudo entupido de sujeira. Então vamos lá, vou apagar isso aqui. Vou te perguntar uma coisa. Faz 26 minutos que você já está me assistindo, 27. Vai tomar água, vai. Vai tomar água. Paguei ali, nem precisava, mas tá bom. Mas faz de novo. Deixa eu pegar um suporte aqui também que vai ficar mais top para vocês entenderem.
Vou baixar a câmera só para vocês pegarem aonde eu vou tirar a medida do pé, tá? Eu vou pegar essa medida e depois eu vou voltar porque eu não quero essa câmera nessa posição. Para instalar a condensadora, depois eu vou até puxar aqui talvez um modelo barril ali, só para vocês terem outra noção também, outra visão diferente. Para instalar essa máquina aqui, eu vou pegar as medidas do pé dela. Então, toda a máquina vai vir com uma base, que é onde você vai colocar os parafusos depois. Sempre, tá? Eu vou pegar do centro desse furo até o centro do outro furo. Então, aqui tá me dando 44,5. Galera, eu poderia colocar 45, posso, mas eu sou perfeccionista nessas horas aqui, tá? Porque depois ali, meio centímetro, pode ser que te atrapalhe, é chato pra caramba. Então, se deu 44,5, eu vou ficar com meus 44,5. Tá? Porque depois ali você vai ter um pouquinho de dor de cabeça na hora. Pode ser que o parafuso às vezes não entra, vai ser os dois lá de trás, o da frente, pode ser que um ou outro entra torto, então, nossa, chato que dói. Vamos lá. Peguei a medida de 44,5. Eu tenho também a medida de lá do pé, lá embaixo, até aqui em cima de 50 centímetros dessa máquina. Então aqui a gente vai ter que respeitar algumas regrinhas aqui também. Falei que eu apaguei aquele risco, né? Agora eu vou precisar dele de novo. Vamos lá. Temos aqui, você fez o furo da serra-copo, saiu lá fora, e essa máquina vai ficar costa com costa aqui, ó. Olha para essa daqui que você já vai ter uma ideia. A condensadora aqui é porque é um treinamento diferente a situação. Mas aqui ela vai ficar dessa altura, então ela vai ficar costa com costas aqui. Essa parte de fora ela tem uma altura também, certo? Que se aqui tem uma altura que tem a laje, a parte de fora também vai ter. Claro, pode ser que às vezes é mais alta essa laje, pode ser que às vezes é mais baixo, não interessa. Dessa daqui, não está escrito ali no manual essa altura mínima, tá? Mas você tem que pensar assim, ó. Pelo menos nesses manual não tem. Você tem que pensar assim, ó. Esses ar-condicionado, um dia eles vão precisar fazer manutenção. Para isso você vai ter que soltar esse parafuso, esse, outro. Vários parafusos ali que ele tem uma tampa, que tem os componentes dele aqui. Então você precisa tirar essa tampa. Se você colocar essa máquina encostadinha aqui em cima, como que você vai fazer isso depois? Quando eu tenho espaço com folga, eu gosto de deixar de 10 a 15 centímetros. Essa distância aqui, ó. De 10 a 15 centímetros. Porque se um dia eu mesmo, eu faço instalação pensando que eu vou ser o técnico que vai lá fazer a manutenção desse ar-condicionado, tá, gente? Então, cheguei, tem espaço, eu vou deixar de 10 a 15 centímetros. Agora aqui, ó. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Aqui eu tinha pego uma medida de 50 centímetros. Que é a minha máquina. 50 centímetros de altura. Minha máquina ela tem 73 centímetros. Minha máquina ela tem
73 centímetros. Tudo isso aqui depois vai fazer sentido no final, tá? Então vamos lá, nós pegamos a medida do pé a pé, que é 44,5. 44,5. Fiz uma marcação aqui, vou fazer a outra aqui. Então, essa aqui é a minha medida de um pé no outro. Aqui nós vamos fazer um desenho aqui ilustrando o nosso ar-condicionado. Vou fazer ele deslocado aqui para a esquerda, só para me explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Vou fazer depois, que então vai confundir. Tá, deixa eu fazer aqui essa marcação dos pés aqui para depois vocês não se perderem, porque daí eu posso apagar aqui e a gente faz o desenho do ar-condicionado. Eu fui tentar adiantar aí, mas depois vai ficar embolado esse desenho. Tá, vamos lá. Fiz a marcação 44,5 centímetros. Então aqui está um pé, aqui está o outro, eu preciso de uma base e outra base aqui. Para facilitar ainda mais, no meu nível eu venho, pego outra, faço outra marcação aqui, ó. É desse jeito que eu faço lá no cliente mesmo, tá, pessoal? Poderia estar pegando o suporte, eu poderia estar pegando um suporte aqui, ó. Colocar ele aqui, segurar os dois e já vir fazer o furo direto? Poderia. Eu acho mais chato fazer dessa forma. Eu prefiro fazer assim. Marco aqui de um lado. Marco do outro. Ó, agora, olha como que fica muito mais fácil para mim vir fazer a marcação. Essa parte de baixo aqui, ó, que vai ficar no rumo do risco. Alinho ele aqui, ó. Alinhei. Eu venho e faço as minhas marcações. E faço o outro risco em cima também. Mesma coisa aqui. Faço as minhas marcações. Faço um novo risco aqui também. Pronto. Eu gosto de marcar todos, tá, pessoal? Gosto de marcar todos. Quando eu vou furar, eu dou preferência para furar esse e esse. 4 parafusos é o suficiente de parafuso 10 ou parafuso 13. É o suficiente para segurar uma maquininha dessa aqui, dá e sobra. Mas por quê? Eu faço todas as marcações. Que se esse furo aqui, às vezes, eu perco ele, eu já tenho marcado o outro e eu não perco tempo aqui depois em refazer os furos. Perfeito? Tira um print dessa tela aqui, que eu vou apagar ele para a gente fazer o desenho do ar, igual eu tinha falado. Olha lá, tirou o print já? Quando você tira o print, eu vou tomar mais uma água. E eu vou falar para você de novo, vai beber água. Olha como que ficou mais fácil agora. Rapaz, com esse vídeo aqui, falar a verdade para você, se você chegar lá e fazer algum erro ainda,
Pode tirar os olhos, tá? Vamos continuar aqui. Vamos fazer o desenho da minha máquina de ar-condicionado, da minha condensadora. Por que eu vou fazer esse desenho aqui? Vai ser extremamente importante para vocês. Porque eu já cometi bastante erro por não ter uma visão como essa no passado. Porque a parte da condensadora, que às vezes você está lá fora, tem um espaço, tá tudo beleza ali? Tem, ok. Só que você vai ter que se policiar com algumas coisas. Para o nosso ar-condicionado ficar mais perfeito, ah, fala sério, né? O pai é bom no desenho, não é por nada não. Meu Deus do céu, se não valer um like aí, ou um compartilhar com os amigos, um desenho desse aqui, fala sério. E aqui, pessoal, ó, aqui é o meu adesivinho, tá? Que eu coloco aqui, ó, César. Aqui eu gosto de colocar o meu adesivinho, geralmente aqui ou embaixo do símbolo. Tá, mas vamos lá. Brincadeira à parte, vamos parar com essa palhaçada. Aqui você vai ter as conexão de 1/4 e de 3/8. Um exemplo. Pode ser vice-versa aqui, isso aqui não interessa. Quando você vai colocar lá fora, digamos que você está colocando esse ar aqui do lado direito da casa e o muro dele está aqui, ó, ou talvez um outro obstáculo ou alguma coisa que está lá fora. Essa parte aqui, futuramente, e na hora que você vai instalar o ar, você vai precisar de 2 ferramentas. Espera aí que eu já vou pegar a ferramenta aqui, que o negócio eu gosto de mostrar com a ferramenta na mão. Então aqui eu tenho 3 ferramentas que é o meu carro-chefe hoje, que é o meu xodózinho. São 2 inglesinhas de 8 polegadas e uma de 10. Eu tenho outras maiores ali, mais para ar pequeno. Eu sempre trabalho com essas 3. 2 para mim fazer o aperto, né, de contra ali, na de 1/4 e a de 8 polegadas e a de 10 para fazer o aperto na de 3/8. Então, se eu costumo usar essas ferramentas aqui e futuramente eu pretendo um dia fazer manutenção nesse ar-condicionado, eu tenho que deixar o mínimo de distância, se for um muro aqui, o que seja, o mínimo, tá? Ó, 20 centímetros. 20 centímetros é o suficiente para mim fazer isso aqui. Ó, eu enfio a mão aqui, digamos que tem um muro aqui, ó. Eu venho e consigo fazer uma manutenção, um reaperto, deu um vazamento, ou eu preciso desinstalar esse ar, eu consigo fazer uma manutenção ali. Então, isso aqui, eu já fiz muita baianada. O muro tá aqui, ó, ficou só o espacinho das conexões. Eu já tinha feito suporte, aí na hora que eu joguei a máquina lá em cima do suporte, puxa vida. Falei, fiz merda. Aí falei, quer saber, já tá tudo feito, eu vou tentar apertar assim, e ficava aquele negócio, nossa, que raiva. Outra coisa, do meu lado esquerdo, você pode ver aqui, talvez não dá nem para ver direito, mas do meu lado esquerdo aqui, ó, geralmente ele tem parafuso aqui, ele tem parafuso aqui, ó. Ele tem parafuso ali dos lados.
Então, desse lado aqui, pessoal, eu também, se um dia eu vim aqui fazer uma manutenção nesse ar-condicionado, eu preciso arrancar essa tampa, arrancar esses parafusos. Se eu precisar arrancar essa parte aqui também, eu preciso arrancar esses parafusos que está aqui. Tem que arrancar os parafusos. Como que eu vou fazer? Então, a medida também que eu deixo ali é de pelo menos, deixa eu pegar aqui, uma Phillips toco. Ela é... Olha, cara, você não consegue fazer muita força, não. Mas fazer o quê? Pelo menos essa medida aqui, ó. Entrar a sua mão aqui para você fazer força. Quanto que é essa medida para entrar a sua mão fazer força aqui, ó? 15 centímetros? Então, eu vou deixar 15 centímetros também. Se tiver uma parede, muro, o que tiver ali, às vezes é até a parte do umberal que tem uma viga ali, ó. Cara, fica atento, porque depois que você fez isso aqui, o que vai acontecer se um dia você precisar fazer qualquer manutenção nesse ar-condicionado? Aconteceu recentemente comigo, na semana passada, nessa semana, acho que foi, que eu fui mexer em um ar-condicionado, eu precisei soltar os parafusos aqui, a máquina estava encostada. A máquina estava encostadinha, coisa de 3 centímetros aqui, ó, da parede. Como que eu vou tirar esses parafusos aqui? Não tem como. Espera que tem gente me ligando. Aí o que eu tenho que fazer para arrancar esses parafusos aqui? Eu tive que soltar os pés daqui, soltar os pés dali, desencavalar essa máquina, tirar do suporte, jogar um pouco mais para cá, para mim vir soltar aqui. Precisava de tudo isso? Não precisava. Beleza? Acredito que essa parte aqui do modelo quadrado é isso. Agora eu vou apagar esse desenho aqui. Vou fazer outro desenho que é o do modelo barril, que a gente também tem algumas regrinhas básicas aqui para colocar um modelo barril. Então vou apagar aqui e eu vou fazer o desenho em seguida. Deixa eu pegar essa condensadora aqui e vou arrastar para cá. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem que levar em consideração aqui nesse ar-condicionado? Vamos deixar o nosso risquinho da base. Primeira coisa que você vai pegar, claro, ó, as medidas dele, né? Nesse caso aqui, ó, pego da base dele até essa linha aqui, tá? Não aqui. Eu pego aqui, ó. Então tá me dando 63 altura desse ar-condicionado. 63 centímetros. Qual que é a outra que eu pego? Os ar redondos, eles têm 4 furos aqui também do mesmo jeito. Então vou pegar no meio desse aqui até o meio desse, tá me dando 35 centímetros. Tá. Então, digamos aqui que uma base aqui, outra base aqui,
essa distância, ela tem 35 centímetros. Aqui nós não vamos ficar se atentando a ficar marcando suporte, porque aqui já nem precisa mais, vocês já aprenderam. O que eu quero que vocês se atentem aqui? A máquina, ó, vamos fazer um desenho dela aqui. Aqui é a boca dela. Conexões aqui saindo para esse lado, ou para o lado de cá, do jeito que você vai colocar lá na casa do cliente. Mas o que eu preciso que vocês se atentem aqui? E aqui a gente vai para o manual. Aqui também não vou ficar passando manual por manual, que você já viu que os manuais eles são diferentes, tá? Mas esse daqui, ó, ele tem um desenho, vamos ver se ele vai dar um zoom. Mas ele tem uma flechinha da distância, ó, espaço até a obstrução. Tá com o mínimo de 65. Mínimo de 65. Então, eu tenho a laje lá do meu cliente, ou uma obstrução que ele vai estar aqui, o mínimo 65 centímetros. Isso aqui nós estamos falando para um ar de 9.000 BTUs, 9K. Então essa distância que você vai medir é 65 centímetros, né? Digamos que você está lá no cliente, ó. O quadro aqui é a laje, 65 centímetros. Tá aqui, ó. Esse ar-condicionado tem que ficar daqui para baixo, mais o 63, que é do tamanho da máquina. Ou seja, 63 mais o 65, 128 centímetros. 128 centímetros. Isso aqui me dá 1 metro e 28 centímetros. 1 metro. 1 metro e 28 centímetros. Eu falei 128 centímetros, mas é 128 milímetros. Por que isso aqui é uma exigência do fabricante? Porque esse ar condicionado ele solta todo o seu ar quente para cima, diferente do quadradinho que solta para frente. Então, pensa você, esse ar aqui quente, saindo uma temperatura aí de 50 graus. É pouco? Ele vai sair, vai bater lá em cima se tiver com essa medida certa, e ele vai dispersar ali no ar. Se não tem, você foi lá e colocou com 10 centímetros, para não falar nenhum palavrão aqui, se deu mal. Esse calor vai bater, vai voltar, o motor que está aqui, que está esquentando, jogando esse ar quente, ele vai esquentar mais ainda, porque daí ele vai comprimir tudo aqui dentro, esse ar quente, não vai ter liberação, e esse motor ele começa a desarmar. Ele vai começar a desarmar ao ponto que ele vai perder eficiência aqui dentro lá no cliente, no quarto do cliente, onde estiver. Perfeito? Fez a instalação da forma certa, você não vai ter problema. Isso aqui é uma regra. A assistência técnica vai chegar lá, deu problema. Eu já tive casos assim, pessoal, que eu cheguei lá na casa do cliente, o cliente falou, César, a assistência chegou aqui, recusou de arrumar o nosso ar, porque diz que está instalado errado. Eu cheguei lá, estava quase colado no teto, quase colado. E é o que acontece, eles tiram foto, manda para assistência, ou seja, negou, perdeu a garantia do ar-condicionado. Aí a gente tem que ir lá, desinstalar, baixar o suporte e deixar o espaço, a máquina volta a trabalhar certo. Galera, era isso que eu queria que vocês pegassem nessa aula.
para você chegar lá, não ter problema quanto à instalação, aonde deixar a máquina, as distâncias que você tem que seguir. Revisem esse vídeo. Tira o print. Enquanto você tira o print, o que eu vou fazer? Beber água. E eu te pergunto de novo, já bebeu água? Terceira vez que eu estou bebendo água, provavelmente você não tomou nenhuma. Até a próxima videoaula. Eu vejo vocês. Fui!